Um dos lugares mais conhecidos do Brasil. Centro financeiro, parque aos domingos, palco de protestos e manifestações. Já foi uma rua calma onde morava a elite de São Paulo. Um lugar que ainda preserva um pouco dessa história. Ou não. Hoje eu te levo para desbravar de ponta a ponta a avenida mais icônica de São Paulo. De uma rua tranquila onde moravam barões de café, para essa grande arena multiuso que conhecemos atualmente. Vamos explorar como se transformou e ainda se transforma a Avenida Paulista. Oi, eu sou o Pietro e começa agora uma viagem pelo tempo e pelos pontos mais incríveis do Brasil. Nessa temporada eu desbravo a minha cidade, São Paulo. Vamos juntos destrinchar pontos icônicos da capital. Eu vou explorar tudo que São Paulo tem de incrível. E o mundo inteiro sabe que não é pouca coisa, né? Nós vamos juntos caminhar por um gigante de concreto que se transforma em parque aos finais de semana. Vamos reviver histórias de um rio hoje poluído e abandonado, mas que já foi palco de provas esportivas tão importantes para a cidade quanto a São Silvestre. Vou provar comidas tradicionais que só existem por aqui, graças à imigração italiana, que transformou bairros inteiros da capital. E ainda as histórias por trás do primeiro arranha-céu de São Paulo, um prédio tão alto para a época que ninguém imaginou que pudesse ficar de pé. Você vai conhecer também uma estação de trem que virou uma das 10 melhores salas de concerto do planeta. Sério, eu já tô ansioso pra viver tudo isso aqui com vocês. Estreia agora a temporada São Paulo de Todo Lugar Tem História. E o nosso primeiro episódio é aqui, Avenida Paulista. Eu vou andar ela de ponta a ponta, entender as mudanças que aconteceram ao longo do tempo, descobrir o que ainda resta de passado e toda a efervescência da Paulista. A Casa das Rosas, símbolo de uma resistência arquitetônica. O polo cultural composto por MASP, Japan House, Itaú Cultural, Instituto Moreira Salles, Sesc Avenida Paulista. Não sei se vai dar tempo de mostrar tudo não. Bom, então vamos começar logo pra ver se a gente consegue, né? Uma piada de tio do pavê diz que a Paulista é tipo casamento. Começa no Paraíso e termina na Consolação. São quase 3 quilômetros de prédios comerciais e residenciais. É o palco da virada de ano em São Paulo. De uma parada LGBT que lota os dois lados da avenida. Mas quem conhece a Paulista assim, caótica e moderna, talvez nem imagine que no lugar dos carros já teve muita charrete. Que os prédios modernos já foram casarões. Poucos restaram para contar essa história, mas esse aqui, bem no comecinho da Paulista, é um deles. A Casa das Rosas. A Paulista começou com esse cara aqui. A elite brasileira, a gente sabe, sempre quis ser europeia, né? Pois bem, pensando nisso, o engenheiro Joaquim Eugênio de Lima comprou loteamentos na região da Paulista e queria que ela virasse a grande área nobre da cidade, inspirada nas capitais da Europa. A gente está falando aqui do fim do século XIX. A Paulista foi inaugurada em 1891, quando a população de São Paulo era de pouco menos de 65 mil pessoas. Sim, 130 anos atrás, a população de São Paulo era do tamanho da que hoje habita o bairro de Pinheiros. E a ideia do Joaquim Eugênio logo deu certo. Não demorou muito para os ricaços chegarem erguendo mansões na Paulista. Uma delas foi essa aqui, o Palacete von Bülow, que pertenceu ao empresário e vice-cônsul da Dinamarca no Brasil. Esse palacete deu lugar a um prédio de 240 apartamentos, que também é um marco para a arquitetura da Paulista hoje, o Pauliceia. Que inclusive é tombado pelo Patrimônio Histórico de São Paulo. Mas voltando à história, as lavouras de café no interior iam muito bem, a capital começava a se industrializar e os barões do café queriam frequentar os mesmos lugares que a elite paulistana. Então, eles vieram do interior para a capital. Morar na Paulista era um símbolo de status e permitia aos ricos uma coisa que eles gostam até hoje: conviver entre eles.
Sabendo disso tudo, a gente entende muito da arquitetura desses casarões inspirados no estilo neoclássico europeu. Até esse prédio, que nem era um casarão residencial, seguiu a tendência arquitetônica da época. Aqui onde hoje funciona o Instituto Pasteur, que trabalha no controle da raiva no estado, era na época dos casarões uma clínica de saúde. Um quarteirão depois, a gente vê outra construção do mesmo período. Essa aqui é a única escola pública de toda a Avenida Paulista. E existe até hoje. É a Escola Estadual Rodrigues Alves. Quando passou a funcionar aqui em 1919, tinha 200 alunos. Hoje, são mais de 1.000. Também ao quarteirão do colégio fica o casarão mais bem preservado da Paulista. A Casa das Rosas foi construída em 1935. Tem uma arquitetura eclética, ou seja, combina diferentes estilos. Ela tem esse piso de madeira e mármore, incrustados um no outro, uma técnica conhecida como marchetaria. E essa lindíssima escada principal, em mármore branco, com corrimão em madeira e ferro. A Casa das Rosas foi projetada pelo escritório do renomado engenheiro e arquiteto Ramos de Azevedo, o mesmo que fez o Teatro Municipal, lá no centro. E foi a filha do Ramos de Azevedo, Lúcia, a dona desse casarão, junto com o marido, o empresário Ernesto Dias de Castro. A casa, no número 37 da Avenida Paulista, bem no comecinho dela, foi habitada por gerações da mesma família desse casal até 1986. Olha só, eu já era quase nascido nessa época. São 30 cômodos distribuídos em 4 pavimentos. E aqui o motivo do nome dela, Casa das Rosas. Nós sabemos da história dos casarões e produtores de café e tudo, da importância que sempre foi a Paulista e que esse realmente é o mais bem preservado. Eu acho que é essencial, no meio da Avenida Paulista, ter um pedacinho da história do que foi essa avenida, é muito importante. Então, ter tido essa reforma também foi algo que eu achei muito legal. Então, ter a oportunidade de visitar aqui e ter um gostinho de como foi naquela época, entender sobre a arquitetura, sobre a história, é muito legal. Eu acho que é muito importante. Todo mundo devia vir pra cá, passar por essa experiência. E essa visita aqui vai ser indicada lá pros seus amigos de Campinas? Vai, lógico que vai. A Casa das Rosas hoje pertence ao governo do estado e funciona como um museu. Ela foi tombada pelo patrimônio histórico tanto da cidade quanto do estado. O casarão é um símbolo da resistência à verticalização. Foi um dos poucos que sobraram depois que a Paulista foi tomada por prédios. Comecei aqui, erguido atrás dela, nos fundos do terreno. Ainda assim, o casarão seguiu preservado. Mas nem todos se encontram assim. Bem mais à frente, sentido Consolação, no número 1919, a gente chega a esse outro casarão aqui. Esse imóvel, que facilmente poderia servir de locação para um filme de terror, foi a residência da família do fazendeiro Joaquim Franco de Mello. São 35 cômodos. Isso mesmo, 35. Uma treta na justiça entre os herdeiros e o governo de São Paulo faz esse casarão ficar assim, até hoje, abandonado e assustando quem passa pela Paulista. A ideia do poder público é fazer dele um espaço cultural. O que também assustou na história da Paulista foi a velocidade com que os casarões surgiram e sumiram. Lembra que a Avenida Paulista foi inaugurada em 1891 e esses palacetes foram aparecendo no começo dos anos 1900? Já na década de 70, menos de um século depois, começaram as demolições. A Paulista mudava rapidamente. Aquela avenida residencial e luxuosa estava virando um grande centro comercial. Até mesmo esse mirante em frente ao Parque Trianon, que fazia tanto sucesso com a elite que frequentava a Paulista, foi abandonado e demolido em 1951.
No lugar do mirante foi construído um dos marcos da Paulista, um dos cartões postais mais conhecidos da cidade, uma obra inconfundível da arquiteta Lina Bobardi. Ah, curiosidade, o projeto original era assim mesmo. O prédio foi inaugurado em 1968, com os pilares cinzas. Eles só ganharam aquele vermelho que a gente conhece mais de 20 anos depois. É claro que eu tô falando do MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Outro ponto inconfundível da Paulista tem a ver com a topografia da avenida. Faltou nessa aula, né? Segura aí que eu te explico. A Paulista fica numa área chamada de Espigão Central, que é o ponto mais alto do centro expandido. Daí foi em cima de um prédio da Paulista que colocaram uma antena de transmissão que podia atender toda a cidade. Essa aí é a Torre Casper Libero, inaugurada em 1983 e que fica em cima do prédio da Fundação Casper Libero. O prédio da Gazeta, sabe? Ela foi projetada por um arquiteto italiano que se inspirou na Torre Eiffel. A gente pode não ter uma torre como a de Paris, mas quando o assunto é cultura, não ficamos devendo não. O que não falta na Paulista é espaço cultural. Tem Sesc, MASP, os patrocinados pelos bancos, manifestação de rua. Casa das Rosas, o mais bem preservado casarão da Paulista, dos tempos em que ela era uma avenida residencial onde vivia a elite da cidade. De residência familiar a museu, hoje ela é um espaço público aberto para quem quiser conhecer. Exatamente do outro lado da rua, em frente à Casa das Rosas, fica a Japan House, criada em 2017 para promover a cultura japonesa em São Paulo. Lá rolam exposições, eventos, clube de leitura e até ciclo de mangá. Seguindo mais à frente, na Avenida Paulista, um do ladinho do outro, ficam o Sesc Avenida Paulista e o Itaú Cultural. No Sesc tem atividades de teatro, cinema, artes visuais, circo, música, dança, um monte de coisa. E ainda uma vista incrível. Dependendo do dia, você pega uma fila aqui embaixo. Aí vai da sua disposição de enfrentar. Saindo do Sesc, se você tropeçou, cai no Itaú Cultural. Esse é mais um espaço cultural da Avenida Paulista que sempre tem exposições ótimas. Filmes, mostras, cursos, é sempre bom ficar de olho na programação. Daqui a gente segue a nossa vida sentido Consolação, até chegar ao Centro Cultural Fiesp. Ele fica no térreo do prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que fica quase em frente ao Vão Livre do MASP, um ponto clássico para protestos. Seja de direita, esquerda, progressistas, conservadores, evangélico, maconheiro, todo mundo vem para cá protestar. Mas seguindo o meu trajeto até a Consolação, não dá para eu passar por aqui e não falar dele. O Conjunto Nacional. Foi inaugurado em 1956 em uma cerimônia que até contou com o presidente da época, Juscelino Kubitschek. Um pouco mais à frente do Conjunto Nacional, quase na esquina com a Consolação, fica um dos mais recentes equipamentos culturais da Paulista. Inaugurado em 2017 com um grande acervo de fotos, músicas e vídeos, eu tô falando do Instituto Moreira Salles. E como eu te prometi cruzar a Paulista do Paraíso à Consolação, e eu já tô chegando ao fim, ainda preciso contar mais duas curiosidades sobre a Paulista. Ela foi a primeira via pública asfaltada da cidade, com asfalto trazido da Alemanha. É nesse asfalto aqui que turistas e paulistanos se reúnem aos domingos, quando a avenida fecha para os carros e vira um grande calçadão de música, comércio e apresentações culturais.
A outra curiosidade é até um pouco triste. Muitos donos dos antigos casarões da Paulista não queriam que eles fossem tombados, porque se isso acontecesse, eles não podiam vender nem o prédio, nem o terreno. Por isso eles ordenavam as demolições na calada da noite. Sabe o maestro João Carlos Martins, o pianista? Pois então, ele foi secretário de Cultura de São Paulo e contou no podcast Rádio Novelo Apresenta que fazia vigília na Paulista para que nenhum casarão fosse destruído. O problema é que bateu a fome. O maestro desceu até o Bexiga, ali pertinho, para comer uma pizza rapidão, e quando ele voltou, mais um casarão tinha ido abaixo. Mas apesar de não ter conseguido preservar sua história, a Paulista é um exemplo de como São Paulo conseguiu, mais uma vez, se transformar de uma forma moderna. No próximo episódio de Todo Lugar Tem História, um gigante cravado no centro de São Paulo. Nosso primeiro arranha-céu. O prédio que já foi o mais alto da América Latina. Um marco da arquitetura da cidade, que quebrou recordes e impressionou os paulistanos. Vamos conhecer as memórias e os detalhes da construção do edifício Martinelli, dos planos de um italiano sonhador ao palco de festas e apresentações num dos pontos mais altos de São Paulo. Vou contar a história do auge e da decadência do Martinelli. A gente costuma dizer que ele foi do luxo ao lixo. Todos os detalhes desse arranha-céu de mais de 100 metros, que obrigou o construtor a morar na cobertura para provar que ele não ia cair. Você acompanha no próximo episódio de Todo Lugar Tem História. Te espero lá. Valeu, falou!